Notícia importante: um ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal foi demitido por justa causa porque ele é acusado de assédio moral e sexual. O nome dele é Antônio Carlos Ferreira de Souza. Ele foi alvo de uma investigação da Controladoria Geral da União. Quem está com a gente para falar sobre isso é o Felipe Matoso. Felipe, bem-vindo. O que a CGU apurou sobre essas denúncias? É um caso gravíssimo, a gente está sempre muito atento a esses casos de assédio moral, assédio sexual, porque isso é uma cultura que precisa mudar, é uma forma de ação que a gente cobra e exige mudança nesse tipo de ação sempre que a gente pode, né? Exatamente, Leilani. Bom dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. São dois atos da Controladoria Geral da União para a gente poder explicar aqui. Um deles é a publicação da medida no Diário Oficial da União e o outro foi um comunicado divulgado agora há pouco pela CGU. E nesse comunicado a CGU confirma casos de denúncias de assédio sexual e assédio moral contra o Antônio Carlos de Souza, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Lembrando que na estrutura da Caixa você tem o presidente e algumas vice-presidências. Ele exerceu no governo Jair Bolsonaro uma das vice-presidências da Caixa Econômica. Segundo a CGU, as denúncias são relacionadas a casos que teriam acontecido nos anos de 2021 e 2022. E aí, o que diz a CGU nesse comunicado divulgado agora há pouco? Que as denúncias recebidas por meio do canal Contato Seguro da Caixa apontavam o seguinte: perseguições a empregados, destituição de função sem justificativa e práticas reiteradas de assédio sexual. A apuração foi conduzida pela própria CGU e aí nesse comunicado a Controladoria Geral da União confirma o seguinte: todos os relatos tiveram a sua veracidade confirmada durante as apurações. Inclusive, é importante a gente trazer aqui a nossa colega Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I, publicou há pouco no blog dela, no G1, um texto da produtora Juliana Braga, que lembra o seguinte: o nome desse ex-vice-presidente da Caixa é ligado, inclusive, à formulação de dossiê com informações sobre funcionários da Caixa e que nesse dossiê continha informações, por exemplo, como a postura política da pessoa, a opinião política dela, religião. E aí, se fosse concluído que uma determinada pessoa, funcionária da Caixa, era de esquerda ou ligada a pessoas de esquerda, isso representava ali uma espécie de punição profissional a ela na Caixa Econômica Federal. Segundo a CGU, Leilani, o assédio moral praticado por esse ex-vice-presidente, o Antônio Carlos de Souza, se configurou da seguinte maneira: tratamento desrespeitoso, humilhações constantes, ameaças e constrangimento aos funcionários da Caixa Econômica. Já no caso do assédio sexual, segundo apurou a CGU, foram encontradas condutas como elogios inadequados, insinuações de cunho sexual e convites insistentes, gerando intimidação e desconforto às vítimas. Quem está vendo a Globo News agora pode se perguntar: a punição aplicada a ele pela CGU foi a punição de demissão, mas ele é ex-vice-presidente da Caixa, então como é que fica isso? Segundo a portaria publicada pela CGU no Diário Oficial da União, ele fica impedido de ser indicado, nomeado e tomar posse em cargos efetivos, em cargos de comissão ou funções de confiança no Poder Executivo Federal pelo prazo de 8 anos. A Andréa Sadi apurou que ele é funcionário de carreira da Caixa, então ele segue na Caixa Econômica Federal, mas então, na prática, com essa punição aplicada hoje pela CGU, ele não pode ocupar nenhum cargo de confiança pelo período de 8 anos. Lembrando, denúncias de assédio sexual, assédio moral, e a CGU afirma que confirmou a veracidade das denúncias. O blog da Andréa Sadi procurou a defesa do Antônio Carlos de Souza, ex-vice-presidente da Caixa, mas não localizou a defesa até este momento.